Nossa meditação hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 15, que diz assim a palavra do Senhor. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, abençoa, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos orientar, nos fundamentar na Tua vontade, na Tua verdade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós meditaremos sobre a perspectiva dos planos humanos. Isso é interessante. Nós, seres humanos, Deus nos criou dotados de faculdades mentais que nos habilita, que nos capacita a fazer planos e projetos. Isso é interessante. Quantos de nós não temos planos e projetos de fazer uma graduação, né? Outros uma pós-graduação, outros, quem sabe, um doutorado, outros têm plano de casar, estão se preparando para isso, outros têm plano de comprar uma casa própria, outros têm planos de reformar a sua casa, outros têm planos, desejo de comprar um carro. Muitos, são diversos e variados planos e projetos e sonhos humanos. E até então isso não tem nenhum problema, logo Deus nos deu capacidade de fazer planos e projetos. Porém, nós vamos ver as implicações que existem por trás dos nossos planos e projetos. Verdades, vamos aprender nessa meditação verdades importantes sobre os nossos planos e projetos. Nós percebemos aqui no versículo 13, diz assim a palavra: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Nós percebemos aqui que alguns judeus, eles estavam planejando nos seus planos ir para uma cidade longínqua e passariam lá um ano, né, naquela cidade, e lá negociariam e teriam muitos lucros. Faz muito bem eu lembrar de que os judeus, quando foram para a Babilônia, eles até então desenvolveram no cativeiro babilônico a experiência e aprenderam a ser negociantes e se tornaram grandes e bons negociantes. Homens que desenvolveram essa arte, né, do comércio, de ter lucros, de investimentos, ao ponto de hoje, na atualidade, existem muitos judeus, donos de bancos, homens de muita riqueza, porque desenvolveram muito bem a arte de comercializar, né, de fazer negócios e obter muitos lucros. Isso é interessante que nós percebemos aqui nessa passagem bíblica e dentro de uma perspectiva que nós temos aprendido sobre a realidade de Deus e a realidade dos seres humanos. Estes planos aqui estavam cheios de arrogância e presunções e um desejo de enriquecer. Deus estava excluído destes planos aqui. Ou seja, o grande problema dos planos e projetos humanos é que muitas vezes esses planos eles estão recheados, permeados de arrogância, de prepotência, de presunções. E muitas das vezes as pessoas excluem Deus dos seus planos, não trazem Deus para os seus planos. O grande problema dos planos humanos são estes. Fazem parte dessas perspectivas, as pessoas não incluem Deus nos seus planos. São feitos muitos planos, muitas vezes cheios de arrogância, de presunções, e aí nós devemos refletir sobre essa realidade. Muitos desses planos e projetos humanos são permeados desta realidade. E muitas vezes o ego humano passa a ser senhor da vida destas pessoas. O ego passa a ser o Deus da vida destas pessoas. Deus é tirado do meio da vida destas pessoas e essas pessoas centralizam as suas vidas no seu Deus, que muitas vezes é o ego, a própria natureza do ser humano, que quer ser senhor da sua vida, que quer determinar a sua vida como se não existisse um Deus poderoso, soberano. Isso é muito interessante. No versículo 14 diz assim: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É interessante que Tiago, aqui no versículo 14, ele repreende os irmãos. Ele repreende os irmãos dentro de duas perspectivas. Qual é a primeira perspectiva da repreensão? A limitação dos seres humanos sobre o conhecimento do que acontecerá amanhã. É por isso que ele fala aqui no versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ou seja, nós somos limitados. E dentro dessa perspectiva de nossa limitação, nós devemos aprender a viver na inteira e completa dependência de Deus.
E uma outra perspectiva que ele coloca aqui na repreensão é a incerteza da vida, a qual ele compara com uma neblina. É por isso que ele fala aqui no versículo, na parte B do versículo 14. E o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ou seja, ele vai colocar a perspectiva da vida humana como uma neblina que logo passa, para mostrar a brevidade da vida, o quanto a vida é passageira, o quanto a vida passa rápido demais. Salmo 89, versículo 47 diz assim a palavra de Deus: lembra-te de como é breve a minha existência. Salmo 90, versículo 9 diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Ou seja, a nossa vida, a nossa existência aqui é colocada como, passa tão rápido como um pensamento, que logo vem e logo vai. A nossa vida é muito breve, e por a nossa vida ser breve, nós devemos aprender a tirar de nossas vidas toda a arrogância, toda a presunção que possa existir dentro da perspectiva dos nossos planos e projetos. Nós devemos estar tirando isso de nós e colocando Deus em prioridade na nossa vida, em nossos planos e projetos. Nossas vidas são imprevisíveis por sermos limitados, finitos e circunstanciais. O reconhecimento da brevidade de nossas vidas devem produzir em nossas vidas humilhação, humildade e um sentimento de completa dependência de Deus. Versículo 15 diz assim: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo outro. Olha que coisa interessante, amados. Muitos dos planos humanos são feitos sem levar em conta a existência de um Deus soberano que está no controle de tudo, até mesmo dos anos, meses, dias, horas, minutos e segundos que viveremos. Esta frase, se Deus quiser, passou a ser bem comum no meio da igreja primitiva e também deve ser bem comum no nosso meio, nosso meio dos servos de Deus, os filhos de Deus. Nós devemos ter sempre esta perspectiva: se Deus quiser, faremos isso e faremos aquilo. Se Ele não quiser, nós não faremos. Atos 18, 21 diz assim a palavra de Deus: mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 7 diz assim a palavra de Deus: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Se Deus quiser, esta situação em que nós estamos vivendo neste momento, amados, estamos privados de irmos à igreja, estamos privados de trabalhar, muitos privados de trabalhar, estamos privados de gozar da comunhão plena com os irmãos, de estarmos com os irmãos, de olharmos para os irmãos, de abraçarmos os irmãos. Estamos privados de muitas coisas por causa dessa situação em que nós estamos vivendo hoje na atualidade. Mas se Deus quiser, Ele vai mover isso rapidamente, logo, logo, Ele vai restaurar a nossa comunhão, a nossa vida normalmente, se Deus quiser. Nós devemos entender isso. Porém, se Deus não quiser, isso pode ainda se prolongar por muito tempo. Nós devemos entender isso, nós devemos compreender estas verdades. Deus, Ele tem poder e autoridade tanto para mudar esta situação e restaurar a nossa vida normal novamente, como Ele tem poder e autoridade para permanecer, que isso prolongue por mais tempo. Ele é Deus, Ele é que está no controle, Ele tem seus planos que muitas vezes nós não compreendemos em sua totalidade. É por isso que quando nós venhamos a orar, nós devemos ter uma perspectiva da oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que coisa interessante! Nossos desejos e orações são para que esta situação venha passar. Não tenha dúvida disso, temos orado para que essa situação que nós estamos vivendo atualmente venha passar. Porém, não podemos esquecer da vontade soberana de Deus, que permanecerá e será consumada tanto no céu como na terra. Nós possamos entender isso, amados. A vontade soberana de Deus, ela permanecerá e ela será consumada tanto no céu como na terra. Que Deus venha fazer a sua vontade no céu e na terra, e ela vai ser feita.
Que nós possamos entender isso, que nós possamos compreender estas verdades maravilhosas. Eu quero deixar 3 lições para nós nessa meditação, amados. Primeira lição: nossos planos e projetos estão sob a gerência da soberania de Deus. Nenhum plano nosso e projeto nosso, ele será consumado sem que Deus não permita, se Deus quiser. Nossos planos e projetos serão realizados. Se Deus quiser, Deus vai restaurar logo esta situação e nós voltaremos a ter comunhão próxima um com os outros. Nós voltaremos a participar do culto público. Porém, se Deus não quiser, isso ainda vai permear por alguns dias, mas que nós possamos compreender que Deus tem poder e autoridade, que nós possamos entender e aceitar que a vontade de Deus venha a ser feita no céu e na terra, e ela vai ser feita. Segunda lição que eu quero deixar: nossas limitações devem produzir em nós um sentimento de humildade e de completa dependência de Deus. Terceira lição que eu quero deixar: a vontade soberana de Deus permanecerá e se consumará tanto no céu como na terra. Que nós possamos aprender estas lições, amados. Que nós possamos descansar na soberania de Deus. Que nós venhamos a fazer planos e projetos, mas sempre trazendo Deus para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para aquilo que nós almejamos, sabendo que Ele tem poder e autoridade para fazer o impossível possível, e que nós possamos continuar crendo e confiando no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e se for da vontade dEle, se Ele quiser, Ele vai mudar essa situação logo e vai restaurar tudo novamente. Porém, se Ele não quiser, Ele vai permear toda essa situação e direcionar para a sua honra, glória e louvor, como Ele tem sempre feito, e todas as coisas que acontecem tem propósito e finalidade de Deus. Que possamos continuar crendo no Senhor, que nós possamos em nossas orações sempre estar incluindo: se Deus quiser, faremos isso, faremos aquilo. Se Deus quiser, logo tudo isso passará. Que nós possamos continuar confiando em, crendo no nosso Deus, que tem todo o poder e autoridade, que é soberano, para fazer muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Que Deus em Cristo nos fortaleça, que Deus em Cristo nos agracie com o conhecimento e com o fortalecimento de nossas vidas através de sua gloriosa palavra.